Boa tarde. Vamos dar início à audiência pública em cumprimento ao disposto no artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre do exercício de 2020. Nós vamos demonstrar as metas dos quais a arrecadação da receita, a aplicação da despesa, a aplicação do ensino, do Fundeb, a aplicação da saúde, e vamos demonstrar a previsão de arrecadação e o quanto está sendo arrecadado até o período. Dessa forma, eu passo para a Angélica, nossa diretora de contabilidade, que vai dar início à apresentação dos slides. Boa tarde a todos. Meu nome é Angélica Caneco, sou diretora de contabilidade e hoje estamos aqui para apresentar a audiência sobre a avaliação das metas fiscais do segundo quadrimestre, de 2020, que normalmente é feita a audiência em público, mas desta vez, devido à pandemia do Covid-19 e as recomendações de distanciamento, estamos aqui novamente fazendo de forma virtual. Então, vamos começar agora. Vou pedir para deixar somente as imagens dos slides, para que vocês possam acompanhar pela tela, enquanto eu vou explicando o segundo quadrimestre de 2020. Começando pelo balanço orçamentário, onde podemos observar se houve superávit ou déficit neste período, que nada mais é do que análise das receitas e despesas. Vamos detalhar num quadro a seguir. Receita prevista no período era de R$ 289.387.080,13. A receita efetivamente arrecadada é R$ 268.458.625,96. Detalhando essas receitas em receitas correntes previstas, R$ 266.439.636,79. Receitas correntes efetivamente arrecadadas, R$ 258.667.227,46. Receitas de capital previstas, R$ 13.753.373,22. Receitas de capital arrecadadas, R$ 4.873.381,52. A seguir, pelo gráfico, podemos observar que, no total, foi arrecadado a menor do que o previsto. Analisando somente as receitas correntes, que são compostas de receitas provenientes de tributos, como impostos, taxas, e também de contribuições e transferências dos estados, da União, por exemplo, ICMS e FPM, foram arrecadados menos que o previsto, bem como as receitas de capital, que são os recursos destinados especificamente à aquisição de máquinas, equipamentos, realização de obras, ou seja, investimentos em geral. Aqui as receitas também foram bem menores do que o previsto. Inclusive, essa parte das receitas de capital depende somente da liberação ou não dos recursos pelo Estado e pela União. A seguir, vamos para o detalhamento das despesas. Despesa com pessoal e encargos sociais, no período, R$ 130.606.716,45, correspondendo a 53,39%. Outras despesas correntes, R$ 82.761.699,35, correspondente a 33,83%. Com investimentos, R$ 9.646.416,92, 3,94%. Amortização de dívidas e juros,
R$ 2.183.842,79, correspondendo a 0,89%, e despesas intraorçamentárias, R$ 19.447.597,03, 7,95%, totalizando R$ 244.646.272,54. Pelo gráfico, podemos observar que a maior porcentagem é com despesas com pessoal, né, 53,39%, seguida de despesas correntes em geral, né, aqui inclusas as despesas com aquisição de materiais, de consumo, de serviços em geral, que deu 33,83%. Analisando em seguida a relação entre as receitas e despesas no balanço orçamentário, temos como um resultado um superávit de R$ 23.812.353,42, ou seja, tivemos um total de quase 24 milhões de receitas, maior do que as despesas nesse segundo quadrimestre. A seguir teremos o demonstrativo do resultado primário, cuja finalidade é demonstrar a capacidade no município em honrar os pagamentos somente utilizando as receitas próprias, ou seja, aqui não estão incluídas as receitas financeiras, de rendimentos de aplicação, de operação de crédito, de alienação de bens, etc. E no caso das despesas, não são consideradas os juros, encargos, amortizações, concessão de empréstimos. Temos as receitas fiscais, em seguida as despesas fiscais, e temos o quadro resumo para análise. Receitas fiscais líquidas, R$ 265.626.471,93. Despesas fiscais líquidas, R$ 242.462.429,75, dando um resultado primário de R$ 23.164.042,18. Esse superávit primário significa, então, a plena capacidade de pagar as dívidas somente utilizando as receitas próprias. Vamos analisar agora o resultado nominal, que é a relação entre as receitas totais e despesas totais, aqui agora incluídas tudo que foi excluído para análise do resultado primário, que são os rendimentos de aplicações, operações de crédito, despesas financeiras, como juros, amortização de dívidas. E temos uma outra diferença nesse relatório. Aqui a análise é horizontal, ou seja, ela analisa a variação do resultado líquido no período, ou seja, é um comparativo da situação atual com o final do exercício anterior. Em dezembro de 2019, então, né, a dívida consolidada era de R$ 19.003.773,47, total de deduções R$ 22.883.865,59, dando uma dívida fiscal líquida de menos R$ 3.880.192,12. A situação agora em agosto de 2020, dívida consolidada de R$ 17.875.142,53, total de deduções R$ 59.952.565,72, dando uma dívida fiscal líquida de menos R$ 42.077.423,19. O resultado negativo aqui significa que o total de ativos e haveres é maior do que a dívida total que temos. Então, quanto mais negativo, melhor. Em seguida, temos o quadro resumo.
A dívida fiscal líquida em dezembro de 2019, então, é R$ 3.880.092,12 negativos. Dívida fiscal em agosto de 2020, menos R$ 42.077.423,19, dando agora um resultado nominal de R$ 38.197.331,07 negativos. Esse resultado negativo significa que, comparando com o resultado em dezembro de 2019, houve uma diminuição da dívida consolidada líquida no período, ou seja, é um bom resultado. Diferente do resultado primário, que o ideal é ser positivo, aqui o ideal é ser negativo. Eles temos a análise dos limites. Existem algumas exigências legais sobre limites, né, de gastos com pessoal, saúde, educação e Fundeb. Vamos analisar cada um deles em seguida. Começando com despesas de pessoal. Aqui nessa demonstração temos a evolução das despesas com pessoal nos últimos 12 meses, pois essa análise é feita considerando sempre os últimos 12 meses. Para este cálculo do limite com o pessoal, temos então o total de despesas menos as deduções, totalizando R$ 168.939.895,05. Continuando esse cálculo, o limite é considerado analisando o quanto esse total de despesas significa em relação à receita corrente líquida, que temos nesse demonstrativo a seguir. Que assim como as despesas de pessoal, consideramos sempre os últimos 12 meses. Trazendo agora num resumo, a apuração dessa receita corrente líquida, temos receitas correntes nos últimos 12 meses, R$ 392.272.138,15. Deduções, temos deduções de contribuição do servidor à RPPS, receitas de compensação previdência, ganhos com aplicação financeira do RPPS e Fundeb. Total dessas deduções, R$ 45.899.550,69, dando uma receita corrente líquida no período de R$ 345.372.587,46. Em seguida, temos o relatório de gestão fiscal. Aqui vamos analisar, então, o índice dos limites de gastos com pessoal. A receita corrente líquida, né, que é de 345 milhões. O limite máximo legal é 54%, que seria R$ 186.501.197,23. Temos o limite prudencial de 51,3%, R$ 177.137.137,37. Despesas totais com pessoal de R$ 168.939.895,05. Percentual dessa despesa com pessoal sobre a receita corrente líquida, então, 48,9153%. A lei da responsabilidade fiscal, né, traz esse limite de 51,3%, que aqui seria de 177 milhões, mas é importante ressaltar que o máximo seria os 54%, aqui no nosso caso, 186 milhões. Na apuração até o segundo quadrimestre de 2020, o município comprometeu, então, 48,9153% da sua receita corrente líquida com pessoal e encargos. Com relação ao primeiro quadrimestre de 2020, houve uma melhora de 0,6953%, diminuindo de 49,6106% para 48,9153%, abaixo, em ambos os casos, abaixo do limite prudencial.
Essa situação se deve a uma diminuição das despesas com pessoal em relação às receitas do período, assim, sempre trabalhando para diminuir seus gastos com folha de pagamento de pessoal e não desrespeitar o limite máximo imposto pela lei. Como previsto, houve uma queda nas receitas no período. Porém, embora tivéssemos uma grande preocupação anteriormente, foi feito um trabalho intenso, de muita responsabilidade para conter as despesas. Portanto, mesmo com a queda das receitas, foi possível diminuir o percentual da folha de pagamento em 0,6953%, como já foi dito anteriormente. Porém, vamos prosseguir agindo com cautela e responsabilidade, atentando a todas as exigências legais deste último quadrimestre. Agora vamos analisar os limites da saúde. Começando pelo quadro de aplicação dos recursos próprios em saúde. Vamos ao quadro resumo. Receitas de impostos e transferência de impostos, R$ 149.273.523,52. Valor mínimo a aplicar na saúde é de 15%, seria R$ 22.391.028,53. Mas nesse período, o valor efetivamente aplicado, o liquidado, foi R$ 60.384.919,30, dando um percentual de aplicação de 40,4525%. Agora, passando para os limites da educação, analisando o quadro Aplicação dos recursos próprios em ensino. Vamos novamente ao quadro, resumo. Receitas, impostos e transferências de impostos, R$ 151.301.950,49. Valor mínimo a aplicar é de 25%. O valor seria R$ 37.825.487,62. Valor efetivamente aplicado, o liquidado, R$ 33.546.666,74, dando um percentual de aplicação de 22,1720%. Existe uma exigência com a aplicação de 25% dos recursos arrecadados com receita de impostos na educação. E, no momento, temos essa aplicação de 22,17%, mas temos até dezembro para atingir esse índice de 25%. Por último, temos o quadro Aplicação com recursos do Fundeb. Receita do Fundeb nesse período, R$ 37.028.707,33. Valor mínimo com magistério, chamado de 60%, seria R$ 22.217.224,40, mas o valor realmente aplicado, para o magistério nesse período, R$ 23.501.501,79, dando um percentual de 63,47%. Somando-se as despesas totais, de 60% e 40%, que são as outras despesas, R$ 34.057.000. Porém, também temos até o final do ano para atingir essa aplicação, e assim como os outros índices, é necessário um acompanhamento e ações constantes para chegarmos no final do ano cumprindo todos os limites. Bom, assim estamos encerrando a apresentação das metas fiscais referentes ao segundo quadrimestre de 2020. Obrigada. Passo a palavra novamente à nossa secretária, Jéssica. Obrigada, Angélica. Foi muito bem apresentado, muito bem demonstrado a situação que encontra-se o município de Votorantim, E eu vou dar uma olhadinha aqui para ver se tem alguma pergunta, algum questionamento na página.
Tem uma pergunta da Denise. Ela pergunta se das verbas enviadas do governo, né? Se for recursos que são encaminhados do governo federal e estadual, no montante total, ele já foi demonstrado aqui, junto às despesas, no quadro no qual a Angélica demonstrou o quanto teve de despesas liquidadas no período. Se for relacionado à questão do Covid, que foi recurso que foi enviado para gasto especificamente com o Covid, e se essas informações serão demonstradas na audiência da saúde, que acho que, se não me engano, é dia 30, né? Dia 30. Qual o horário? O horário não. Vai ser também aqui, dia 30 de setembro, que será demonstrada pela Secretaria de Saúde. E daí sim ela vai demonstrar todas as aplicações dos recursos, tanto próprio quanto os repasses, né, federal e estadual. E só fazendo uma colocação aqui, que é notório, né, o quanto aumentou o gasto com a saúde, né, que só de recursos próprios 40% foi destinado à saúde, né? Fora os recursos carimbados, né, das outras esferas de governo para o combate ao Covid, né? E o quanto nós temos ainda que aplicar no ensino até o final do exercício, né, para que seja cumprido a legalidade, e todos nós sabemos a dificuldade esse ano, né, até por conta de não voltar às aulas, né, até o final do ano, por conta da pandemia, mas estamos todos trabalhando para que seja cumprido todas as determinações legais, né, tanto na questão do gasto com pessoal, que nós estamos hoje abaixo do limite prudencial, tanto quanto a aplicação da educação dos 25%, do Fundeb, dos 60% do magistério, e o da saúde, né, que, sem sombra de dúvidas, já ultrapassou, e até o final do exercício vai ultrapassar ainda mais, né? E eles me informaram aqui que a audiência da saúde será no dia 30 de setembro, às 14 horas também, né? Daí sim será demonstrado todas as despesas, tanto da pandemia, do Covid-19, quanto as outras despesas, né? Acredito que não tenha mais nenhuma pergunta, mais nenhum questionamento, nenhuma dúvida. Dessa forma, eu dou por encerrada essa audiência e agradeço a presença de todos aí que estão nos assistindo. Obrigada.